Peço a declaração de voto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Eu pedi a palavra para fazer uma declaração de voto apenas para dar a oportunidade aos outros partidos para também fazerem a declaração de voto, nomeadamente. Sr. Presidente, nós chegamos ao termo do debate e da votação das propostas de plano e de orçamento para 2022 apresentadas pelo Governo Regional. Há a posição de voto, a posição que o Partido Socialista tomou em relação a estas propostas foi a de voto contra, quer na generalidade, quer na globalidade, quer em relação ao plano, quer em relação ao orçamento, e de abstenção e de voto contra quanto a alguns dos programas e algumas das normas, incluindo a favor de algumas das normas do orçamento. E é por isso que, por uma questão de coerência política até, não se pode aceitar a acusação que foi várias vezes aventada nesta Casa de que o Partido Socialista estaria contra toda e qualquer solução que constasse do plano e que constasse do orçamento. Aliás, não deixa de ser curioso que os mesmos que foram lestos em formular esta acusação ao PS foram aqueles que no passado também votaram contra planos e orçamentos, sem que a eles lhes tenha sido dirigida qualquer destas acusações. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista votou contra as propostas de plano e orçamento por razões técnicas e por razões políticas. Por razões técnicas, porque entendemos, para não ir mais longe, que há uma previsão de receitas que que se enquadra não apenas numa situação em que não existe qualquer previsão legal, mas que inclusive vai contra o quadro legal que atualmente nós temos. É o caso dos 35 milhões de euros previstos como receita de transferências do Orçamento de Estado para a região, em sentido contrário, flagrantemente contrário àquele que é o quadro legal que neste momento nós temos e que diz que não é possível essas transferências e que as transferências venham dos fundos da União Europeia. É esse o sentido do despacho do Sr. Primeiro-Ministro, datado de 8 de setembro. Daqui deriva que, aprovado desta forma, não estamos a falar apenas de um otimismo na previsão da receita. Não, nós estamos a falar de receitas que flagrantemente vão contra o quadro legal que nós temos. E isso, em nossa opinião, não apenas põe em causa essas receitas em concreto, como contamina todo o orçamento e todo o plano, na medida em que, por essa via, põe em causa o princípio do equilíbrio orçamental. Mas há mais problemas legais com este orçamento, nomeadamente a violação das regras que determinam a classificação das receitas no âmbito do Plano de Recuperação e de Resiliência, e que, no caso concreto do orçamento da região, são também flagrantemente violadas de forma clara no investimento que está previsto em relação à AEDA e cujas receitas de fundos comunitários são previstas como receita da região. No nosso entender, é mais um caso de violação da lei por parte deste orçamento. Há também, no nosso entendimento, uma violação da lei de enquadramento orçamental, na medida em que a formulação que é dada no orçamento para atribuir todo o poder ao Governo Regional para alterações orçamentais viola o que está disposto na lei de enquadramento orçamental. Repare-se, não é impossível e é legalmente admissível que a Assembleia delegue no Governo esse poder. O que leva e levanta um problema é que, nos termos em que está formulada essa delegação na proposta de orçamento,
são de tal forma amplos que violam a lei de enquadramento orçamental. Mas daqui derivam também consequências políticas e que fundamentam também o voto contra do Partido Socialista. E uma das consequências políticas, desde logo, é o facto desta Assembleia prescindir de poderes que até hoje lhe foram sempre reconhecidos e lhe foram sempre respeitados. E nós não podemos concordar com esse abdicar de poderes. Aliás, consideramos que esse abdicar de poderes constitui também uma flagrante violação, aí já, daquelas que são as profissões de fé feitas por este Governo e por esta maioria da centralidade do Parlamento. Não. O Parlamento, nestas questões do orçamento, passa a estar, como nunca esteve, à margem da capacidade de decisão sobre as alterações orçamentais. Mas há 3 outros aspectos que, do ponto de vista político, me parecem ser de relevar para justificar esse voto contra do Partido Socialista na generalidade e na globalidade, mesmo considerando os votos favoráveis do PS a determinados artigos e os votos de abstenção a determinados programas e projetos que foram votados esta tarde. No fundo, a questão final é a que custo este orçamento é aprovado. Julgamos que o custo é demasiado alto. É um custo da transparência, tendo em conta a opacidade e a falta de transparência em que se processou todo o quadro que levou à aprovação deste orçamento. Houve propostas que foram apresentadas nesta Casa e há propostas que estão condicionadas neste orçamento e que foram negociadas à margem desta Casa, trazendo para aqui a intenção de, com o voto nestas 2 propostas de plano e de orçamento, se pretender um cheque em branco quanto àquilo que foi negociado nas costas do Parlamento dos Açores, nomeadamente entre o Chega e o Governo Regional. A que custo é que estas propostas de plano e orçamento são aprovadas? Com um custo claro, com um custo inequívoco, quanto àquilo que tem a ver com a transparência e a clareza do papel do Parlamento. Que desta forma se vê afastado, se vê colocado à margem e que apenas tem, neste caso, por força da maioria que se formou, da maioria absoluta que se formou, um papel de ratificação formal daquilo que foi negociado nas costas do Parlamento. O Partido Socialista não pode dar a sua concordância a esses procedimentos. E há um terceiro aspecto que resulta desta votação e que aquilo que se passou, nomeadamente hoje, expressa de forma muito clara. Não houve uma única proposta dos partidos da oposição apresentada nesta Casa que tivesse sido aprovada. Uma única proposta dos partidos da oposição que tivessem sido aprovada nesta Casa. E isso aconteceu pela formação de um bloco único do PSD, do CDS, do PPM, do Chega, do Iniciativa Liberal e do Sr. Deputado Independente. Deixou de haver a desculpa de que há uns que têm acordos com o PSD tem acordos com outros e há acordos de incidência parlamentar. Isso, parafraseando um senhor deputado, foi rasgado hoje aqui nesta Casa. O que temos de forma muito clara é que esses 5 partidos resolveram embarcar num projeto de poder que não só retira, põe à margem a centralidade do Parlamento, como nunca esteve à margem, um projeto de poder que despreza o contributo dos partidos da oposição,
O PS não apresentou propostas de alteração. Mas o PS salienta aquele que foi o destino fatal de várias propostas de alteração aqui colocadas. Esta união que hoje aqui se consolidou e se formou é profundamente negativa para a região e para o futuro dos Açores. Mas é sobretudo, o Sr. Presidente do Governo está com dor de cabeça, mas é sobretudo um desmentido cruel àquelas que foram as promessas de fidelidade à vontade dos açorianos feitas há apenas um ano atrás. Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, esta maioria absoluta que se formou aqui é muito recente na sua existência, mas é já muito velha nos vícios de que deu prova. Muito obrigado.